encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Toda terra saberá que há um Deus em Israel, Ele é a minha força. Toda terra saberá que há um Deus em Israel, Ele é a minha força. Os gigantes cairão, o inimigo não resistirá, pela força da oração. Minha vitória vai chegar, os gigantes cairão, o inimigo não resistirá, pela força da oração. Minha vitória vai chegar. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Uma alegria ter vocês hoje aqui, para a gente partilhar a palavra e ter certeza de que a vitória de Deus vai chegar na sua vida hoje. Amém? Bem, você que já está aí, vai compartilhando a nossa oração da manhã. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aperte o sininho aí para você receber todas as notificações e vai compartilhando esse link para que outras pessoas possam estar fazendo essa experiência da Palavra de Deus aqui, junto com a comunidade Divina Luz. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Amém. Que esse Espírito Santo de Deus hoje possa nos dar toda a paz, o discernimento, para que possamos viver aquilo que Deus tem para cada um de nós hoje. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, página 253, na Ave Maria. Hoje nós vamos falar sobre a determinação, como se manter firme até o fim. A gente vai ver aqui nessa passagem que Josué foi um homem que teve que dar prosseguimento ali ao povo de Deus para avançar para a Terra Prometida. Moisés, ele vai caminhando com o povo, né, libertando do Egito, e fica 40 anos, como se estivesse andando em ciclo, ali dentro do deserto, né? Mas ali vai acontecendo vários milagres, né? O maná, a chuva de cordonizes, as águas de Mara, para que o povo pudesse, né, ir sendo moldado, porque o povo estava ainda com aquele olhar de escravidão, um olhar de tudo olhava para o passado, quando via uma dificuldade, mas poxa,
O tempo das cebolas, a gente comia cebola lá, era melhor e tudo mais. E o povo era um povo que se reclamava, caducava. E quando a gente vê 40 anos é como se fosse uma geração, não é verdade? Então os números também na Bíblia são bem significativos. E aí você vai vendo que 40 anos, então vamos dizer, teve gente que, óbvio, se a pessoa saiu lá com seus 80 e poucos anos, chegou no deserto, teve pessoas que faleceram. Mas também tiveram outras gerações que voltaram. Pessoas que nasceram no deserto. Isso aqui não está detalhado mesmo, mas você vai vendo 40 anos, pessoas saíram de várias idades. Mas no intuito de quê? Não era somente da idade cronológica, mas a idade no sentido para que viesse uma geração também com pensamento de alcançar a terra prometida, de querer conquistar, de determinação, porque a palavra de Deus com Moisés foi sempre assim. Então Moisés já estava ali com bastante idade já, bastante idade, e ele não ia entrar na terra prometida, não só por isso, mas também teve ali um momento que Moisés, no final também, ele perde a paciência e com Deus ali tinha vamos dizer assim, alguns combinados entre eles. E aí, dentro disso, Deus também já foi vendo que era o momento de preparar outra pessoa. E Josué sempre esteve ali ao lado de Moisés e foi colocado Josué para poder avançar com o povo para a terra prometida. Mas foi fácil? Não. Você vai ver aqui da forma que Deus fala com Josué e Josué ouve a palavra de Deus assim, Promessa de Deus a Josué. Versículo 1. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, assistente de Moisés, meu servo morreu, vamos agora. Passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés, não te deixarei nem te abandonarei. Ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei dar-lhes aos seus pais. Tenha ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze presente na boca as palavras deste livro da lei, medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. E continuando aqui no versículo 9, e diz assim, isto é uma ordem, ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra de Deus, sinal de graça, de bênção e de vitória para a sua vida. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui esse momento em que Josué ouve a palavra de Deus, as promessas. E aí a gente vê todos esses detalhes aqui. Quando Josué escuta, vamos agora, no versículo 5, enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na terra que te jurei aos seus pais dar. Tem ânimo e ser corajoso. Aí ele fala da palavra para continuar meditando a palavra. Ele vai falar aqui, de novo no versículo 9, quando a gente acabou, isto é uma ordem, ser firme e corajoso. Para Josué estar vivendo tudo isso aqui, ouvir tudo isso, Josué não estava bem. Senão a palavra fala aqui, Josué estava muito bem para levar. Não, Josué, ele não estava com medo, ele não estava firme, ele não estava corajoso, ele estava aflito, porque o povo estava chorando ainda sobre Moisés e ele tinha que avançar. Mas avançar com o quê? Com uma ordem de Deus. Deus falou que isso é uma ordem. Então, a gente pode parar aqui para pensar de algumas questões sobre isso. Quando fala da ordem, aquilo que Deus coloca para nós precisamos entender que nós não podemos moldar e mexer. Às vezes a gente quer mexer da forma que a gente quer.
Então, não, eu estou aqui com a minha vida, eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas questões, então eu vou fazer assim, vai ser assado. Tá, mas se Deus pedir para você fazer de uma forma que não seja aquilo que está escrito ali, que você determinou, que você colocou. Então a palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo que vai dando ânimo para nós, vai dando coragem, vai dando essa determinação ela vai chegando a partir do momento que a gente vai se envolvendo em não parar, em ouviu, continua, ouviu caminhando, vai caminhando. E Josué vai vendo isso acontecer. Isso que é importante. Josué vai vendo isso acontecer. No momento que ele dá a partida, ele avança, consegue passar com o povo no Jordão, leva espiões para a casa da Rabi para poder já ver Jericó, já vai tendo tudo isso, porque foi em oração que ele foi fazendo tudo isso. Vai tendo depois um momento que Josué tem a visão do anjo ali, do chefe dos exércitos, que chega para ele e fala, sou o chefe dos exércitos, já falando antes sobre a conquista de Jericó. Aí vem a conquista de Jericó. Porém, quando vem a conquista de Jericó, que está naquela situação que as coisas estão acontecendo, né? O povo ali feliz e tudo mais, ele já ouviu do anjo. Acontece quando eles vão para Ai, que é uma próxima batalha, ele vai com 3.000 só, porque fala que é pequeno, e não consulta a Deus. E aí entra o piloto automático, que é uma coisa perigosa na nossa vida. Por quê? Porque a gente vai fazendo as coisas dentro do nosso controle. E quando a gente ora, isso faz a gente quebrar essa nossa humildade, que às vezes é uma falsa humildade. Porque quando a gente ora, a gente tem que se ajoelhar. Pode ver, tem que se ajoelhar, tem que se colocar. Nós temos que nos colocar para Deus. A oração é isso. E aí a gente vai vendo que às vezes a coisa está tudo bem, caminhando muito bem as coisas, e aí a gente acha que não precisa de Deus. E aí que às vezes a gente vai cair do cavalo. E por que isso acontece? Porque a gente entra no piloto automático. A gente acha que tudo nós controlamos, tudo nós estamos dominando e minimamente ali o que for acontecendo ali, uma derrapada aqui, uma derrapada ali, você consegue controlar. E na caminhada com Deus, na batalha espiritual, você não pode estar vendo as coisas dessa forma. E Josué se acomodou, porque quando chegou para conquistar Ai, não conquistou Ai, a gente vai ver aqui na parte do crime de Acã. Acã pega, antigamente tinha isso, né? Quando acabava uma guerra, tinha os espólios daquela guerra. Mas Deus pediu para que tudo que fosse de Jericó fosse votado ou interdito, ou seja, que era tudo contaminado, não era para levar nada para o acampamento. E acontece o quê? Acã, né, leva contaminações para dentro do acampamento. E ali a presença de Deus não está mais. E aí a gente vai vendo que muitas das vezes é isso que acontece na nossa caminhada. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E aí a vontade de Deus, a gente fala, mas Deus não está agindo na minha vida. Tá, mas será que é porque você está de fato ali ouvindo a voz de Deus? Será que quando você lê a palavra, será que quando você está indo na missa, você está ouvindo, ou está sendo algo automático? Estou lendo essa homilia aqui é para fulano de tal. Fulano de tal precisava estar aqui. Tá, nunca é para nós, nunca é para você. Aquela missa, essa missa hoje foi cansativa. Se a missa está desse jeito, meu irmão, vai para um outro padre, busca um outro para você se abastecer da melhor forma. Porque isso são sinais de uma pessoa que está ficando acomodada, não está determinada. Está ali vivendo, curtindo aquela vitória, vamos dizer assim. E Josué estava curtindo aquela vitória. E aí aconteceu o quê? Deus foi lá depois para ele, quando ele foi se colocar em oração, Deus mostrou para ele que estava ali contaminado. E aí depois que ele vai, faz o jejum, faz o arrependimento todo e conseguem avançar. E a partir daí, o povo vai avançando a várias terras, vai conquistando vários territórios, sendo que uma coisa interessante, em nenhum momento dessas conquistas dos territórios, os territórios vizinhos continuam ali próximos da Terra Prometida, as pessoas adorando os deuses delas. Porque essa era a grande questão que sempre era combatido por Moisés e também foi combatido por Josué, que fala aqui no final da vida dele exatamente essa passagem. Olha, versículo 23 aqui, no capítulo 24, versículo 23, ele fala aqui, agora, pois, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós e inclinai os vossos corações para o Senhor Deus,
nós serviremos o Senhor nosso Deus, respondeu o povo a Josué, e obedeceremos a sua voz. Ou seja, o povo ainda queria voltar àquelas práticas. Josué diz, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para prestar-lhe cultos. Versículo 22 falou isso. Então, assim, a luta espiritual, desde sempre. Deus disse para Josué que o povo ia alcançar essa terra prometida, o povo alcançou, mas precisava largar, abandonar as práticas antigas. E a palavra fala aqui no final que enquanto Josué estava vivo, a cidade, todo o povo, né, adorava o Deus verdadeiro. Então, para você ver que mesmo com essa questão da caminhada, da luta, das dificuldades que eles enfrentaram ali, você vê que o povo tinha também as suas quedas, as suas falhas, e Deus ia dando a oportunidade, ele se recompor em cada conquista, mostrando, ó, Deus está agindo, E Josué queria contemplar, continuar mantendo isso vivo. Porque eu falava, né, meditar ali dia e noite a palavra, eles iam chegar a essa conquista. E alcançaram prosperidade, alcançaram os bens, alcançaram as vitórias de Deus, de ouvir as muralhas caindo. Quais são as muralhas hoje que impedem hoje você de conquistar as promessas de Deus? Porque elas estão sendo derramadas hoje sobre a sua vida. O que te impede hoje de você viver na presença de Deus? Se você hoje chegou aqui abatido, se você chegou aqui se sentindo humilhado, se você chegou aqui sem esperança hoje, sem condição hoje porque perdeu o emprego, porque você está vivendo uma enfermidade, porque você está vivendo as suas lutas aí, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. O Senhor quer falar hoje para você dessa forma. Coloca a mão no seu coração e fala, Senhor Jesus, dai-me a tua paz, dai-me a tua coragem, dai-me a tua determinação, Senhor, de seguir decididamente. Eu quero, Senhor, viver as suas promessas, viver os seus planos na minha vida. Eu preciso ouvir a tua voz. Vai agora entrar em Canaã. Vai agora entrar em Canaã. Todo lugar que pisar o teu pé vou te dar, até o horizonte onde o sol se esconde dará. E ninguém te poderá resistir, assim como fui com Moisés. Serei contigo, serei contigo. Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. E não haverá rio profundo, exército, muralhas pra te impedir de entrar em Canaã, de entrar em Canaã. Canta agora, vai agora. Vai agora entrar em Canaã. Vou agora entrar em Canaã. Tenha certeza, meu irmão, que hoje você está entrando em Canaã. Em nome de Jesus, Deus vai honrar a sua fé. Amém? Estivemos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e uma semana abençoada para você.